Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. A igreja celebra hoje, dentro da programação do mês vocacional, o Dia do Padre, Dia do Presbítero, porque é o dia de São João Maria Vianney, o cura do povoadozinho de Ars, na França. E nós somos convidados a ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos no texto de hoje 3 elementos tão importantes. Primeiro, a resposta às 2 perguntas de Jesus no caminho de Cesareia de Filipe. O que dizem as multidões, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, a primeira parte do texto do Evangelho é a resposta a estas 2 perguntas de Jesus. E Pedro toma a iniciativa e fala em nome da igreja. A segunda parte é conhecida como o primado de Pedro. É um texto fundamental para a compreensão de igreja, para a eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que se preocupa com a reflexão sobre a igreja. Esse texto do primado de Pedro é fundamental para a eclesiologia da Igreja Católica, mas é também objeto de estudo em várias outras tradições cristãs. E, finalmente, acontece o anúncio da paixão e a reação equivocada de Pedro, que tenta dissuadir Jesus e afastá-lo de sua missão. Mas o que nós poderíamos dizer com mais profundidade
sobre esse texto que acabamos de escutar. Primeiro, Jesus vai à região de Cesareia de Filipe. É uma região que está ao sul do Monte Hermon. Monte Hermon é um monte com mais de 3.000 metros de altura, possui neve constante. Na primavera e sobretudo no verão, a neve derrete e daí surgem fontes de água que dão origem ao Rio Jordão. É uma região muito bela, extremamente aprazível, extremamente agradável. Na antiguidade, aí havia um culto ao deus Pan. Pan é o deus dos bosques, é o deus dos campos, é o deus das grutas, é o deus dos vales, é o deus dos rebanhos, é o deus dos pastores. É interessante que na região do santuário do deus Pan, Jesus recebe a profissão de fé da igreja dizendo: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse contraste entre Jesus e Pan é muito interessante. Herodes Magno foi o pai de Herodes Antipas, de Arquelau, de Herodes Filipe. Ele ganhou esta cidade de Augusto. Embelezou-a, restaurou-a e deu a ela o nome de Cesareia, exatamente em homenagem ao imperador César. Filipe, quando herdou a cidade doada pelo seu pai, mais uma vez, Filipe a reconstruiu, deu o nome de Cesareia de Filipe, mas ela é também conhecida, inclusive ainda hoje, com o nome de Pânias, por causa do deus Pan, mas é sobretudo conhecida como Banias, com B. Banias de Cesareia de Filipe. Veja, na região do deus Pan, que é o deus dos pastores, Jesus Cristo é reconhecido como verdadeiro pastor, como Messias, como Filho do Deus vivo. Na cidade real, porque é a cidade capital do reino de Herodes Filipe, nesta cidade, Jesus é reconhecido como o verdadeiro Senhor, o verdadeiro pastor, aquele que é a fonte da autoridade por excelência. Jesus então quer fazer uma espécie de avaliação com os seus discípulos. Ele se retira para essa região para poder fazer uma catequese mais profunda, uma formação mais profunda e continuada com os seus discípulos. O que dizem as multidões sobre Jesus é que ele é um profeta. O povo tem o faro correto. De fato, Jesus é um profeta. E eles dizem mais, é um profeta parecido com Elias, parecido com João Batista, parecido com Jeremias. Mas Jesus não está satisfeito com a resposta. Embora a resposta esteja correta, ela é profundamente incompleta. É por isso que Jesus pergunta agora aos discípulos: quem sou eu para vocês? Aliás, é essa fundamentalmente a pergunta de Jesus também para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? É isto que Jesus quer saber de cada um de nós. Pedro responde em nome da igreja: Tu és o Cristo, ou Tu és o Messias. A palavra Mashiach, aramaica, significa ungido. Quando ela foi traduzida para o grego, deu a palavra grega Christos. O que significa Mashiach? Ungido. O que significa Christos? Ungido. Mashiach, Messias, em hebraico e aramaico, Christos em grego. Pedro então diz em nome da igreja: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui acontece algo belo e inusitado. Jesus diz que não foi carne ou sangue que revelou isso a Pedro, mas foi o Pai que está nos céus. E diz mais, uma verdadeira bem-aventurança.
Bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. A igreja então reflete no período pós-pascal. Esse texto, a narrativa é de um momento anterior, obviamente, à morte e à ressurreição. Mas quando Mateus escreveu o texto foi no ano 80. Mateus já conhecia a história toda. Pedro negou Jesus 3 vezes diante de simples criadas no momento do processo contra Jesus. A este Pedro que negou 3 vezes, agora este Pedro revela a sua fé. Mateus, no ano 80, muitos anos depois dos fatos acontecidos, Mateus conserva, registra, anota, guarda neste escrito a profissão de fé da igreja dita por Pedro. E mais do que isso, ele registra a bem-aventurança que Jesus oferece a Pedro. Tu és feliz, Pedro. Aliás, Jesus não o chama de Pedro. Jesus o chama de Simão, filho de Jonas. É um modo de dizer que é preciso ir à raiz antropológica mais profunda. Pedro é o título que Jesus dá a Simão. Então, tu és feliz, Simão, filho de Jonas. A resposta a essa pergunta existencial de Jesus é sempre uma resposta antropológica, única, provém do mais íntimo do ser. E Jesus continua dizendo, por isso, porque tu respondeste deste jeito, porque tu conservaste a fé da igreja, exatamente porque Simão conserva a fé e professa a fé da igreja, ele é bem-aventurado, ele é feliz. E por isso, Jesus confia a ele a tarefa de ser Pedro. Isto é, a tarefa de coordenar o colégio apostólico e a comunidade cristã primitiva. Tu és Petros, pedra. A palavra Petros tem a ver com Petra. Jesus, então, ao chamar Pedro de pedra, ele está dizendo, utilizando a palavra aramaica, Kefa. Sobre esta Kefa, sobre esta Petra, sobre esta rocha, construirei, edificarei a minha igreja. Qual pedra? A profissão de fé de Pedro. Pedro professa que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra da profissão de fé de Pedro que a igreja é construída. E todos nós, como igreja, nos associamos a Pedro para professar a única e mesma fé. Jesus entrega a Pedro 3 coisas tão bonitas que aparecem no texto. 3 símbolos tão importantes que aparecem no texto. Primeiro, o símbolo da pedra. Coliga-se, obviamente, como acabei de dizer, com o nome aramaico de Simão, Kefas, nome que foi dado por Jesus a Simão Pedro. A mudança de nome na Bíblia, nós já sabemos, significa também uma mudança de destino e de missão. Simão é pedra. Sobre sua profissão de fé, Jesus lança as bases da construção da igreja, da qual ele, Jesus, é a pedra angular. O segundo elemento que aparece no texto, as chaves. As chaves simbolizam a responsabilidade e o governo de uma casa. A autoridade de Cristo é transmitida a Pedro. Ele tem as chaves, ele tem a autoridade. Terceiro, os 2 verbos, amarrar e desamarrar, ou ligar e desligar. Tem a ver com a permissão ou a proibição no ambiente da doutrina e também no ambiente da moral. Tem a ver com impor sanções e liberar as pessoas, liberar alguém de alguma sanção, de alguma punição que lhe foi imposta. A base de tudo, na verdade, é a vinculação com a identidade profunda de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Jesus é um profeta, mas não é somente um profeta. Jesus é o Messias, mas não é somente o Messias.
ele é o Filho de Deus e servo sofredor. Que a resposta a Jesus sobre a sua identidade profunda seja a resposta de cada um de nós. E cada um de nós também se associa a Pedro na sua resposta, na sua dúvida, nos seus tateios, como que às apalpadelas nós vamos nos aproximando do mistério de Cristo. Bonito é também a promessa que Jesus faz. As portas do inferno, do Hades, nunca prevalecerão contra a igreja. Isso não deve ser sinal de triunfalismo, mas deve ser uma promessa acolhida, guardada no coração, para dizer que Jesus ressuscitado é de fato o Senhor da história e é Ele que vai à frente da igreja e a governa. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.